Seguinte, se você me acompanha no Instagram, Gabriel Subió, você deve ter visto que hoje eu fiz processo seletivo numa das empresas que eu atuo, ou Supera. E aí foi muito interessante porque eu consegui entrevistar 5 candidatos e um deles era bastante jovem, 20 anos. Enfim, eu também me considero bastante jovem, mas eu fiz uma pergunta, não sei se já aconteceu com você isso, mas do recrutador te perguntar assim, cara, quais são as tuas principais aspirações nos próximos 5 anos? O que é que você espera, o que é que você sonha, como é que você se projeta nos próximos 5 anos? E aí, como acontece com a maioria dos candidatos, pelo menos aqueles que não estão tão preparados para a vida, tá? Não estou nem dizendo para a profissão ou para atuar numa empresa, mas sim para a vida, eles não souberam responder. Claro, existe um ambiente de pressão ali, mas o candidato se coloca nessa situação, né, de, poxa, eu estou sendo avaliado, então essa pressão parece que aumenta um pouco, mas o fato é que poucas pessoas param para pensar sobre isso durante a vida. E aí tenta tirar agora esse ambiente de pressão que esse candidato não soube responder e tenta colocar agora como se eu fosse o teu coach, tá? Um coach de vida. E eu te perguntasse agora, caramba, e aí, você que está aí desse outro lado? Você consegue me responder quais são as tuas próximas aspirações? Tente esquecer um pouco o contexto de recrutamento, de que isso vai ser importante para você no recrutamento. Quero dizer que isso vai ser importante para você para a vida. Quais são as tuas aspirações? Quais são os teus sonhos? Como é que você se vê nos próximos 5 anos? Já parou para pensar sobre isso? Você consegue responder isso na ponta da língua? Está muito claro para você? Você tem clareza do caminho que você quer seguir? Deixa eu te falar então, tá? Existem 6 áreas que eu costumo dividir a vida dessa forma. A área financeira, a área profissional, a área relacional familiar, a área emocional, espiritual e saúde. Saúde envolve, claro, exercícios físicos, o nível, o shape que você quer viver, o nível de qualidade de vida, de saúde que você quer ter no futuro. Isso tudo é um plantio. Então você precisa estabelecer metas para essas 6 áreas. Essas 6 áreas governam e compõem a nossa vida, porque afinal nós não somos só profissional, ou não somos só familiar, ou não somos só emocional, ou não somos só financeiro. Esse composto é importante. Então eu queria te exercitar, eu queria te chamar esse exercício para que você parasse um pouco agora, de repente, ao final desse vídeo, e listasse no papel, listasse ali, fizesse um mapa, para que você identificasse metas ousadas, sonhos grandes, para essas 6 áreas da tua vida, para os próximos pelo menos 5 anos. E por que isso, Gabriel? Por que eu deveria fazer isso? Porque dessa forma você vai ter mais clareza e você vai objetivar essas metas altas, em dividir elas em rotinas. Se eu quero alcançar de repente 1 milhão de faturamento, sei lá, 10 milhões de faturamento nos próximos 5 anos, opa, que tipo de rotinas eu tenho que estabelecer hoje? Se eu quero atingir um grau de saúde, de qualidade de vida, de corpo, que seja o adequado para mim, o ideal, aquilo que eu almejo, essa é a minha meta, que tipo de rotinas eu tenho que estabelecer hoje para chegar lá? Se eu quero ter uma vida profissional mais plena, uma vida profissional mais realizada, que tipo de formações, que tipo de empresa eu preciso passar? É assim que a gente faz para atingir níveis de sucesso. Por quê? Tem uma frase de Warren Buffett que me marcou muito. E aí eu vi no perfil de um amigo meu no Instagram. Eu sempre tento me cercar de coisas produtivas dentro do Instagram, ou dentro do Facebook, ou dentro do YouTube. Tem muita coisa boa. É claro que existem muitas distrações lá dentro, mas eu vi essa frase e me tocou. Cara, uma pessoa medíocre, uma pessoa medíocre, anota aí essa frase e deixa ela te chocar um pouco. Uma pessoa medíocre com plano realiza mais do que um gênio sem plano algum. Então você, sendo medíocre ou não, eu não me considero medíocre. E eu espero que você também não se considere medíocre, mas eu também não me considero um gênio. Só que eu tenho planos. E foi impressionante como a minha vida se envolveu nesses termos. Há 5 anos atrás, eu ganhei um salário líquido de R$1.100, um salário muito legítimo e digno. Só que hoje, a minha vida tem um faturamento muito maior. Na minha jornada, em menos de 5 anos profissionais, de 2011 até 2015, meu salário aumentou 1.833%. Quando eu tive o meu último salário, meu último contra-cheque, era 1.833% maior do que o meu primeiro salário como estagiário. Perceba isso. Eu estabelecia metas, estabelecia planos na minha vida. E você deve fazer isso também. Agora veja que coisa louca. Hoje eu tenho faturamento em algumas empresas. Eu tento ajudar o mundo, né? Com várias frentes empresariais, como empreendedor na área do varejo, na área da educação com o Supera, na área da educação com os treinamentos e palestras. E hoje eu tenho um faturamento maior do que o meu último contra-cheque. Veja só que coisa interessante. Onde você quer chegar nos próximos 5 anos? A minha vida, nos últimos 5 anos, teve essas reviravoltas. Só que você precisa estabelecer essas metas.
E deixa eu te trazer uma frase também muito impactante que também mexeu comigo, do Richard Tan, o diretor do maior grupo empresarial de eventos e treinamentos de desenvolvimento humano do mundo, chamado Success Resource. Ele diz assim, cara, se você não quiser compartilhar os teus sonhos e ninguém ri, nem pelo menos uma pessoa ri dos teus sonhos, provavelmente significa que você está sonhando pequeno demais. E o custo de você sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo, velho. Então não estou dizendo que sonhar grande significa ganhar ou faturar 10 milhões por ano para você. De repente não é esse o objetivo de vida financeiro que você tem. Porém, você precisa sonhar alto. Você precisa sonhar alto em vários níveis, de repente na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida de saúde. Que tipo de sonhos você está estabelecendo? Se você não estabeleceu ainda, para um pouco depois desse vídeo e pega o papel. Não vamos ser amador aqui. Pega o papel e caneta e anota, velho. Eu quero ter esses sonhos, essas metas, esses objetivos nos próximos 5 anos da minha vida na área financeira, na área profissional, na área familiar, na área emocional, na área de saúde e na área espiritual. Estabelece esses sonhos, essas metas e cola. Vai, tira xerox, bate foto do teu celular, põe na tela de descanso do teu celular, do teu computador, do teu tablet, põe no armário, de forma que você consiga enxergar e ter claramente esses planos. Óbvio, ano que vem pode ser que você chegue num grau de instrução interessante, um pouco melhor, evoluindo dia após dia, e você tenha novos planos, incrementando para algumas áreas ali, esses planos que você estabeleceu hoje, que você vai estabelecer hoje. Mas não deixa de fazer isso. Estabeleça esses planos e a partir desses planos objetivados, estabelecidos, você vai começar a desenhar a partir deles rotinas pelas quais você acredita hoje, e você pode pedir para algumas pessoas mais experientes essas ajuda para estabelecer essas rotinas, para atingir essas metas nos próximos 5 anos. Mesmo que as metas sejam altas. Ah não, eu quero ter um grau de saúde, eu quero ter um corpo fitness. Que tipo de rotinas eu tenho que estabelecer hoje para isso? Rotinas alimentares? Será que eu preciso frequentar um nutricionista? Será que eu preciso estudar um pouco mais sobre isso? Será que eu preciso treinar? Então faz esse planejamento e vive a tua vida com intenção. Esse jovem rapaz de 20 anos, eu tenho apenas praticamente 6 anos mais velho que ele, eu tive a missão, velho, social, poxa, essa pessoa está passando por mim. Eu tenho um pouco mais de experiência profissional que ele, no entrevista de emprego. E eu precisei comentar com ele, pedindo permissão para ele, obviamente, para dar algumas sugestões, para que ele se sentisse convidado a não apenas estabelecer como meta dos próximos 5 anos, concluir o seu curso na faculdade. Então vá além. É óbvio que concluir o seu curso na faculdade pode fazer parte desse conjunto, para atingir as metas que você quer. Mas não pode ser o único objetivo, que foi o que ele mencionou. Não pode ser o único objetivo. E, sinceramente, eu e vários outros recrutadores estamos atrás de pessoas profissionais engajadas, com vontade, de experiência ou não, com vontade, empreendedores, que tenham vontade de empreender, de viver ali na prática a engenhosidade do processo profissional, para aprender novas coisas e trazer soluções e não se vitimizar. Uma pessoa que tenha sonhos, aspirações altas, aspirações incríveis, interessantes, que de repente até o recrutador possa rir. Velho, se alguém ri do teu sonho é porque você está no caminho certo. Então faz isso agora. Se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguns grupos de WhatsApp. Não deixa de exercer essa prática se você não tem os teus próximos 5 anos planejados nessas 6 áreas. De repente você tem na área financeira, de repente você tem na área profissional, mas faz para as outras áreas. Te convido a fazer isso. É importante, você é um conjunto. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguns amigos para ajudar essas pessoas também. Fechado? Nos segue também no Instagram, Gabriel Subió, no Twitter, no Facebook. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Todo dia, praticamente, nós trazemos vídeos de conteúdo para você. Dá o teu like e vamos junto para o próximo nível para vivermos uma vida épica. Pensa junto comigo e vamos nessa. Um abraço.